versos 43 a 48. Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. A partir do domingo que vem, os irmãos, não deixe de vir. A gente entra no novo bloco do Sermão do Monte, onde Jesus vai tratar do nosso relacionamento com Deus. Como o nosso relacionamento com Deus precisa ser. E Jesus vai trazer para nós as diretrizes de como esse relacionamento precisa ser. Se nesse primeiro capítulo Jesus tratou de nós e continua tratando do nosso coração, de quem nós somos, e principalmente como nós precisamos agir com o nosso semelhante, a partir do capítulo 6, Jesus vai tratar do nosso relacionamento com Deus, com o Pai. Nós vamos ver coisa bacana demais, a oração do Pai Nosso. Então, não deixe de estar conosco. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 43. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Vou repetir esse último versículo juntos? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Deus. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Deus, pela graça, ó Deus, que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos capacitado, ó Deus, a prosseguir. Nós te pedimos, ó Pai, nessa hora, uma bênção especial do Senhor sobre a Tua palavra. Cada um de nós, ó Deus, entrou aqui nessa manhã com uma necessidade. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale, ó Pai, de forma particular com cada um de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Abra o nosso coração, ó Pai. Tire, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que possa travar, ó Pai, nós de compreendermos a Tua palavra. Sendo assim, Deus, que haja espírito de iluminação sobre as nossas vidas. Fala conosco que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tal pai e tal filho. Provavelmente os irmãos, muitas das vezes, já ouviram esse termo, tal pai e tal filho. Mas existe uma coisa que a gente precisa ressaltar nessa manhã. Eu acho que é uma aceitação de quase todos nós que estamos aqui, que se a gente tivesse a maturidade que nós temos hoje, a cabeça que nós temos hoje, lá no passado, provavelmente em muitos momentos das nossas vidas, se nós carregássemos essa mente, essa maturidade que nós carregamos hoje, nós seríamos livres de muitos problemas que nós tivemos que enfrentar. E muitas das vezes esses problemas que nós enfrentamos e que se tivéssemos a mente e a maturidade que nós temos hoje, são problemas relacionados aos relacionamentos. Então, se eu e você tivéssemos a postura que temos hoje, a mentalidade que temos hoje, a maturidade que temos hoje, provavelmente a gente saberia lidar muito melhor
com os nossos relacionamentos lá no passado. Sabe por quê? Porque quando nós somos maduros, quando nós temos maturidade, nós passamos a olhar para as pessoas ao nosso redor e principalmente para as pessoas que se relacionam conosco de forma diferente. A gente sabe a hora certa de falar, a gente sabe a hora certa de calar, a gente sabe a maneira certa de agir, porque nós já fomos tratados pela vida, a vida já nos ensinou e nos deu maturidade suficiente. Provavelmente, muitos de nós aqui que já temos filhos, olhamos para os nossos filhos e falamos assim: quando chegar no tempo certo, você vai conseguir entender da forma que eu entendo. Você vai conseguir enxergar para a vida da forma que eu enxergo hoje. Sabe por quê? Maturidade. Mas se nós tivéssemos a maturidade que nós temos hoje, nós olharíamos não só para os nossos relacionamentos, meus irmãos, mas a gente também olharia para a própria vida de maneira completamente diferente. Quantas pessoas se afundando em tristeza, em depressão, em várias dificuldades na sua vida porque ainda não entenderam como que a vida funciona, como que as coisas acontecem. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, achando que tudo que acontece na sua vida vai ser coisas boas. Tudo que vem até a vida dela vai ser coisas maravilhosas e não começaram a entender ainda, não tiveram maturidade para entender que nessa vida a gente passa por momentos difíceis e por momentos bons, por momentos que nos fazem chorar e derramar lágrimas e por momentos de alegria, porque falta muitas das vezes maturidade. E diante de nós, meus irmãos, e diante dessa geração talvez imatura, Jesus diz as seguintes palavras para a sua igreja nessa manhã: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Sendo assim, o que Jesus quer nos ensinar nessa manhã, quando ele faz uma declaração tão poderosa e tão forte como nós lemos aqui juntos? Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, com a sua Bíblia aberta, considere comigo algumas lições desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã, quando nós falamos de tal pai e tal filho, é o seguinte: observe comigo o mandamento. Se vocês olharem o verso de número 43, Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Meus irmãos, quando nós vamos rastrear a Escritura, procurando uma declaração como essa, a declaração mais próxima que nós encontramos, e principalmente no Antigo Testamento, está em Levítico capítulo 19, verso 18, que diz as seguintes palavras para nós: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Observe uma vez mais, quando nós olhamos para as palavras de Jesus, que Jesus faz questão de primeiro considerar aquilo que a lei disse, aquilo que o Antigo Testamento disse, aquilo que os fariseus diziam e aquilo que ele vai trazer de reflexão para nós, a aplicação dessa lei. Quem está comigo, diga amém. Amém, igreja? Então, Jesus diz para nós que os antigos disseram que é para a gente amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E a pergunta que a gente precisa fazer é: por quê? Que Deus, quando o povo saiu do Egito, estava caminhando pelo deserto e iria entrar na terra de Canaã, por que Deus deu uma lei como essa? Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E nós precisamos observar que Deus deu essa lei com um objetivo claro. E esse objetivo, em primeiro lugar, não era
da condição para que as pessoas continuassem a se vingar das outras. Porque o que é natural? Você amar o seu inimigo? Ou você amar a si mesmo? Procure na Bíblia, rastreie aí na sua Bíblia, se existe algum mandamento que Deus vai dizer assim: ame a si mesmo. Ame você. Porque é natural que a gente carregue desde o berço o fato de nós amarmos a nós mesmos. Mas o que Deus está dizendo para nós e dizia para o povo lá no Antigo Testamento, desse povo que está no Egito, é o seguinte: ame o seu próximo. Dedique o seu coração ao seu próximo da mesma forma que você ama você mesmo. Então Deus dava essa ordem para que o povo não se vingasse dos seus inimigos. Então ame o seu próximo. Mas a segunda coisa que essa lei foi dada é para evitar que as pessoas carregassem mágoa e retribuíssem de uma forma completamente diferente aquilo que os outros faziam a ela. Deu para notar? Deu para entender? Então Deus dá essa lei, ame o seu próximo como a você mesmo, para que as pessoas não carregassem mágoa no coração, para que as pessoas não retribuíssem na mesma moeda. Se você notar comigo, Êxodo capítulo 23, a partir do verso 4, diz assim para nós. Preste bem atenção nesse texto, meus irmãos. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento, preste atenção, daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Prestaram atenção? Deus está falando que é para você ajudar, reagir de forma completamente diferente, não com quem é seu amigo, não com quem é parente seu, mas aquele que é o seu inimigo. E no último verso, no finalzinho do verso, ele vai dizer: aquele que odeia você. Está dando para entender, meus irmãos, a profundidade disso aqui? Então, quando nós olhamos o mandamento lá no Antigo Testamento, ele tinha o objetivo de fazer com que as pessoas não carregassem mágoa no seu coração e retribuíssem de forma diferente. Mas quando nós chegamos no segundo ponto dessa nossa reflexão, observe comigo a falsa interpretação e a falsa prática que os fariseus tinham. Observe uma vez mais o verso de número 43. Note, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu... Onde que está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Porque a palavra de Deus nós acabamos de ler: ame o seu próximo como a você mesmo. Então, como eu tenho repetido, Jesus tinha 3 dificuldades com os fariseus. A primeira dificuldade é que eles restringiam a lei. A segunda dificuldade é que eles acrescentavam coisas à lei. E a terceira dificuldade é que eles anulavam a lei. Então você observe uma vez mais que eles estão distorcendo a lei de Deus. Deus manda você amar o seu inimigo, ou amar o seu próximo como a você mesmo. Mas eles vão lá e fazem o seguinte, ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Para que os fariseus tivessem esse conceito, eles tinham algumas ideias diferentes. E se você pode acompanhar comigo, a primeira ideia que eles tinham é que quem não é o meu próximo é meu inimigo. Então eu posso odiar. Qual que é a ideia deles? Ame o seu próximo. Quem era o próximo deles? Essa é a grande pergunta. Quem é o meu próximo? E na cabeça dos fariseus, na cabeça dos judeus, o próximo deles era tão somente o povo israelita. Era tão somente o povo judeu. Então, quem não era judeu, eles tinham, segundo eles, a capacidade dada pela lei de odiar o seu inimigo.
Meus irmãos, um gentio para o judeu era tratado como cão. Um gentio para o judeu era combustível para o fogo do inferno. Então, o próximo para eles era quem tão somente era judeu. Existia uma lei monástica próximo ao Mar Morto que dizia a seguinte frase: ame os seus irmãos e odeie os seus forasteiros, aqueles que são de outras terras, aqueles que vêm de outro lugar, aqueles que são de outras nações, vocês devem odiar. Mas vamos falar a verdade. Imagina como era difícil para o povo judeu amar o seu inimigo. Nós estamos falando de um povo que, ao longo da sua história, quase sempre foi escravo. Eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, eles foram escravos da Pérsia, da Grécia, e agora estão sendo, no tempo de Jesus, escravos de Roma. Como você amar o seu inimigo? Como você amar aquele que te prejudica? Como você amar aquele que toma os seus bens? Como você amar aquele que quer destruir você? Então imagina Jesus proferindo essas palavras para os judeus que estão sendo perseguidos, que estão perdendo seus bens, que veem Roma oprimindo eles. Jesus chega e diz assim: ame eles. Trate eles de forma diferente. Trate eles de forma completamente inesperada. Está dando para entender a profundidade disso que Jesus está dizendo? Como, meus irmãos, amar o seu próximo, ou amar os seus inimigos? Então, a melhor solução que eles tinham era o seguinte: odeie o seu inimigo. Odeie o seu inimigo. Mas, quando nós vamos para Jesus, no verso 20 do capítulo 5, Jesus vai dizer para nós que a vossa justiça exceda em muito a dos escribas e dos fariseus. Vocês precisam ser completamente diferentes dessa geração. Vocês precisam ser completamente diferentes dessas pessoas. A justiça de vocês, que não é uma justiça externa, uma justiça que qualquer pessoa pode notar, mas uma justiça que primeiro trabalha no coração de vocês, ela precisa ser completamente diferente. Ela não deve ser parecida com o mundo, igual ao mundo. E diante disso, meus irmãos, o terceiro ponto da nossa reflexão: o que Jesus requer de nós? O que Jesus quer de mim e quer de você? E a primeira coisa que Jesus quer de nós é o seguinte: ame o seu próximo. Vamos chegar lá, mas ame o seu próximo. Pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa foi a grande pergunta respondida na parábola do bom samaritano. Jesus vai contar para nós que certo homem descia de Jerusalém e, de repente, ele foi atacado por 2 assaltantes que tiraram tudo aquilo que ele tinha e o deixaram quase morto, quase sem vida, espancado, sangrando no chão. E vinha de Jerusalém um sacerdote. E esse sacerdote passou por esse homem e não fez absolutamente nada. Mas, paz, meus irmãos, não só o sacerdote, mas veio também um levita. Passou por aquele homem, olhou por aquele homem e não fez nada. Mas, lá pelas tantas, aparece um samaritano. Alguém que era odiado pelos judeus, alguém que era tido como gentio pelos judeus. Ele pega aquele judeu, trata de suas feridas, leva-o para a estalagem e ainda deixa dinheiro para que aquele homem seja cuidado. E Jesus chega para o escriba que fez a pergunta para ele: quem é o meu próximo? E pergunta: quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? Foi o samaritano.
alguém tido como gentio, alguém que era para ser odiado, mas foi esse que demonstrou amor pelo seu próximo. Então, meus irmãos, a pergunta para as nossas vidas não é quem é o meu próximo, mas a pergunta é a seguinte, ou a resposta é a seguinte: de quem eu posso ser próximo? De quem eu posso ser próximo? Quem precisa da minha ajuda? Quem precisa do meu auxílio? Quem precisa do meu apoio? Quem precisa da minha oração? Quem precisa que eu faça alguma coisa que abençoe a vida dessa pessoa? Sendo que esse que você precisa abençoar pode ser o seu inimigo. O seu inimigo. Mas a segunda coisa que Jesus requer de nós é que Jesus requer de nós perfeição. Olha o verso de número 48 comigo, por favor. Que vai dizer assim para nós: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente ouve essa palavra, ser perfeito, e principalmente ser perfeito como o Pai que está no céu, a gente já fica abismado. Como assim, pastor? Ser perfeito? Eu, uma pessoa cheia de falhas, cheia de erros, cheia de pecados, cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheio de relacionamentos que precisam ser resolvidos, cheio de problemas que ainda não foram tratados, cheio de dificuldades que ainda precisam ser enfrentadas. Como assim ser perfeito? E o que Jesus requer de mim e de você é que nós sejamos maduros. O que Ele requer de nós é que a gente tenha maturidade. E a melhor forma de nós demonstrarmos a nossa maturidade, meus irmãos, é nos nossos relacionamentos. E Ele vai dar uma prova seguinte: seja perfeito como o Pai de vocês é perfeito. Como a gente pode ser parecido com o nosso Pai e demonstrar maturidade nos nossos relacionamentos? Ele vai mostrar para nós, meus irmãos, que a gente é maduro e imita o nosso Pai quando nós não tratamos as pessoas como elas merecem. Deixa eu repetir. A gente demonstra maturidade. A gente demonstra que somos de fato parecidos com o nosso Pai que está nos céus quando a gente não trata as pessoas como elas merecem. Observe o verso de número 45. O verso de número 45 diz assim para nós: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol, preste bem atenção, nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que Jesus diz para nós é que Deus abençoa até aqueles que não merecem. O que o texto diz para nós é que Deus abençoa até aqueles que não reconhecem o seu amor. O que Deus diz para nós é que Ele faz vir esse sol lindo, maravilhoso. Ele faz a chuva vir no tempo certo para pessoas que nem reconhecem que é Deus que está fazendo isso. Então vamos trazer para as nossas vidas? O que Jesus está pedindo de nós? Faça para as pessoas aquilo que elas não merecem. Talvez na sua vida, na sua casa, na sua família, dentro do seu casamento, você tem demonstrado amor, você tem demonstrado cuidado para pessoas que deveriam reconhecer isso, para pessoas que deveriam agradecer por isso, para pessoas que deveriam louvar a Deus por aquilo que você faz. Mas o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: demonstre, continue demonstrando, continue fazendo, porque você está imitando o seu Pai que está nos céus, que derrama bênçãos, que derrama amor, que derrama cuidado para aqueles que nem merecem, para aqueles que nem reconhecem. Mas o que Jesus requer de nós é que nós oremos por aqueles que tentam nos prejudicar. O que Jesus requer de nós
é que a gente demonstre amor por aqueles que nos odeiam, por aqueles que querem nos destruir, por aqueles que talvez querem se ver livres de nós. Porque quando nós fazemos isso, agimos de forma completamente diferente. Nós cumprimos as palavras do verso 48. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mas essa maturidade, meus irmãos, ela fica evidente, em segundo lugar, quando nós agimos de maneira diferente do óbvio. Olha o verso 46 agora comigo. Diz assim: por quê? Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos não fazem o mesmo? Verso 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Jesus está dizendo para nós que a gente tem que agir diferente do óbvio. E qual que é o óbvio? Você abraçar quem te abraça, você ligar para quem liga para você, você visitar quem te visita, você dar a mão a quem dá a mão para você, você cumprimentar quem cumprimenta você. O que Jesus está chamando para nós, para que nós façamos, é para você ligar para quem não está nem aí para você. É para você apertar a mão daquele que passa e te ignora como se você nem existisse. O que Jesus está mostrando para nós é para a gente tratar bem aquele que não pode retribuir em nada aquilo que a gente faz por ela. Meus irmãos, a gente precisa entender em nome de Jesus que a gente é diferente. Nós somos diferentes. E se somos diferentes, cada um de nós que está presente aqui não deve ser governado pela atitude das pessoas. Porque nos nossos relacionamentos, infelizmente, a gente é governado por aquilo que as pessoas fazem. Se fulano fala comigo, eu falo. Se ciclano fala comigo, eu falo. Se ela parou de falar comigo, então vou parar de falar com ela. Prestou atenção? A gente é governado pela atitude das pessoas. Mas a gente precisa ser governado por aquilo que Deus manda que a gente faça. Isso aqui é um discipulado, não do pastor, mas de Jesus. Não são minhas palavras, mas é de Jesus. Se a gente não aprender a não ser governado por aquilo que as pessoas agem, falam e fazem, nós nunca vamos alcançar a maturidade. Nunca a gente vai ser maduro. Mas nós vamos sempre ficar no nosso mimimi, nas nossas discórdias mal resolvidas. Porque a gente precisa aprender a ter maturidade. A pior praga que existe na igreja é quando a igreja tenta imitar o mundo. Quando a gente tenta trazer o mundo para dentro da igreja para agradar os de fora. Então a gente precisa aprender a agir de forma diferente. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Essa semana uma irmã me mandou um vídeo de um testemunho muito bacana. E esse testemunho fala de um homem que era satanista. Ele era da África do Sul, ele é da África do Sul, cofundador da igreja de Satanás. E esse homem, ele foi numa rádio dar uma entrevista, e a rádio fazia parte do grupo religioso dele. E quando ele chegou na rádio, ele começou a descascar, a falar mal da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele sai da rádio, ele dá de frente com uma mulher que trabalhava na rádio. E a mulher não falou absolutamente nada com ele. Tão somente correu e deu um abraço apertado nele. Ele ficou meio que sem entender. E percebeu, essa mulher deve ser cristã. Mas o que importa? E esse homem foi para casa. E para que na religião deles, eles cresçam, subam de nível, eles precisam fazer um ritual de tempo em tempo. Um ritual que acrescenta poder, acrescenta autoridade,
acrescenta influência. E ele estava no período de fazer esse ritual que não pode ser feito sempre, porque é perigoso. E quando ele começou o ritual, ele vai declarar, isso aí é a experiência dele, que Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele, ele disse para Jesus, prova que você é Jesus. Se você é Jesus, prova. E naquele momento, meus irmãos, Jesus inundou ele com um amor tão poderoso, abraçou ele de uma forma tão diferente, que aquele homem foi engolfado em lágrimas. E Jesus não disse mais nada para ele. Ele conseguiu perceber que ele era Jesus por causa do abraço que a mulher tinha dado nele. Porque a mesma coisa que ele sentiu no abraço da mulher, isso é forte demais, gente. Foi o que ele sentiu quando Jesus apareceu para ele. Jesus não disse nada para ele, mas ele conseguiu entender que era Jesus por causa do abraço de quem? Daquela mulher. Um inimigo. Mas ela demonstrou amor e ganhou aquele homem. Uma das maiores autoridades daquela religião foi transformado, sabe por quê? Não por uma pregação, não por uma oração, não por um louvor, não por algo espetacular, mas por uma mulher cheia do Espírito Santo, que demonstrou Jesus para aquele homem através de um abraço. Igreja, chegou o tempo da gente parar de falar que é cristão e viver como cristão. Da gente parar de declarar que nós somos cristãos, mas que as pessoas vejam Jesus em nós, na nossa vida. A gente não precisa viver de uma maquiagem, de uma forma religiosa. A gente precisa tão somente viver Jesus Cristo em nossas vidas. E Jesus vai dizer para nós, sejam perfeitos, sejam maduros. Sejam maduros nos seus relacionamentos. Faça como um pai, faça como o pai, que ama as pessoas por mais que elas não estejam nem aí para ele. E eu quero encerrar, meus irmãos. Abra comigo em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do verso 14. E esse texto diz assim para nós: abençoem aqueles que perseguem vocês. Prestaram bem atenção? Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Verso 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É fácil? Não é fácil. Mas Deus exige isso. Não do mundo. Ele não está pedindo isso aqui para quem é do mundo fazer. Mas Ele está pedindo isso aqui para quem nasceu de novo. Para quem carrega dentro de si o Espírito Santo, que nos ajuda a viver dessa maneira. Vamos ficar de pé? Cada um sabe das dificuldades, dos problemas, a área que precisa acertar, não só os irmãos, mas como eu. Pode ter certeza, igreja, quando eu subo aqui para pregar, eu não falo para os irmãos, eu falo primeiro para mim. Então não é um discurso para a igreja, é um discurso para nós. Deus não requer isso da igreja, Deus requer isso de todos nós que estamos aqui. Então a única oração que a gente pode fazer nessa manhã é o seguinte: ajuda-nos. Porque todos nós somos fracos e carentes da graça de Deus, para que a gente um dia possa dizer: eu sou parecido com meu Pai que está nos céus.
Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou e nos fez diferentes desse mundo. Obrigado que uma vez mais o Senhor nos chama, Deus, para um relacionamento sério e comprometido com o Senhor. Perdoa, Deus, a cada um de nós pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Faz com que a tua palavra, Pai, de fato confronte o nosso coração. Que a gente saia daqui, ó Pai, incomodado com aquilo que nós ouvimos. Mas que a gente saiba, ó Deus, que aquilo que o Senhor fala para nós é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor nos tem como filhos. Obrigado, Deus, uma vez mais, por poder ouvir a tua palavra. Continue ministrando aos nossos corações. Continue nos abençoando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.